presidente Lula se reuniu hoje com o líder russo Vladimir Putin, após participar da cerimônia que marca os 80 anos da vitória soviética e de países aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Durante a reunião, o petista reforçou com a Rússia a parceria e criticou já o Trump, já deu uma paulada no Donald Trump, criticando o tarifaço do presidente dos Estados Unidos. Lula está no país desde quarta-feira a convite de Putin. Os líderes jantaram ontem no Kremlin, sede do governo. A viagem do petista foi mal vista pela oposição, que critica esse encontro em meio à guerra na Ucrânia. Paulo Loyola, Lula já fez a sua opção de política internacional? Putin sim, Trump não. Quero te ouvir. Na verdade, se você for analisar os fatos frios, não tem um ataque específico. Paulo Loyola, você vai achar que eu estou cismando com você, mas deu problema no seu microfone. Você vai ficar bravo comigo. Estão silenciando. Já vamos resolver isso. Já vamos resolver isso. Luca Bassani, você ouviu a pergunta que eu fiz para o Paulo Loyola. Lula está marcando um gol ou um gol contra na política internacional? Diferenciar duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. A primeira é que a vitória dos aliados, principalmente pelo sangue soviético, ela é incontestável, ela deve ser lembrada. Mais de 24 milhões de pessoas dentro da União Soviética pereceram durante os 4 anos da Segunda Guerra Mundial, né, depois da finalização do pacto entre Ribbentrop-Molotov, pacto Hitler-Stalin, entre 1941 e 1945, e é um país fundamental para a vitória dos aliados no fronte oriental, a Batalha de Stalingrado, onde quase 3 milhões de pessoas morreram, Batalha de Kursk, o cerco a Leningrado, cerco a Moscou, então isso é incontestável, é realmente necessário lembrar essa vitória. Todavia, esta parada militar que está acontecendo hoje, ela virou mais uma retórica para engrandecer a Rússia e mostrar que ela não está isolada enquanto outro conflito militar está acontecendo. E vale dizer que dentre todos os países convidados, aqueles que aceitaram, apenas 2 líderes democraticamente eleitos estiveram na Praça Vermelha. O presidente Lula, eleito no Brasil em 2022, e o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que também é de uma vertente pró-Rússia dentro da União Europeia. Todos os demais chefes de Estado e governo são chefes de autocracias ou ditaduras. Podemos listar Cazaquistão, Bielorrússia, Cuba, Venezuela, China, entre tantos outros países que têm um alinhamento automático com a Rússia pelo seu sistema de governo ser semelhante. Uma coisa é valorizar o ato histórico, a bravura de homens e mulheres há 80 anos morrendo para defender a Europa e defender o mundo de sofrer com um ideal nefasto que era o nazifascismo. Outra coisa é você aparecer em uma parada que tende a funcionar como um símbolo de força de um líder que também não foi democraticamente eleito, como nós sabemos que é o caso de Vladimir Putin. Por isso eu entendo a reclamação da oposição, a reclamação dos ucranianos e de outros países europeus e também dos Estados Unidos por esta presença brasileira. Talvez mandar um representante seria também bem visto pela Rússia, não necessariamente o presidente estar lá dando abraço no presidente Putin, jantando com ele. Isso passa mensagem errada para aqueles que ainda estão aliados ao Brasil no aspecto ideológico de uma democracia liberal, como o Brasil é desde 1984. Ô Luca, rapidamente, porque eu quero ouvir o Paulo Loyola, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você, aproveitando. Isso não pode ser visto, não só pela oposição aqui no Brasil, mas pelos países da Europa Ocidental, Estados Unidos da América, que são autênticas democracias, como uma contradição do presidente que fala que vem aqui resgatar e defender a democracia e se alinha a líderes autocráticos como o presidente do Irã, da China e de democracias relativas como a Rússia. Isso não pode ser explorado? Essa opção dele não pode ser assim vista? É exatamente este ponto que eu mencionei, eu concordo com você. Eu acho que temos que separar o ato histórico do momento em que o mundo vive atualmente, e o presidente Lula, ele tem feito um aceno
na minha opinião, negativo neste aspecto. Afinal, foi um líder democraticamente eleito, representa uma das grandes democracias do mundo, que é o Brasil, ao mesmo tempo em que não tem se comunicado tão bem com outras democracias e tem dado afago para países com uma vertente política duvidosa. Exatamente nesse sentido, eu acredito que esta viagem vai ser utilizada pela oposição para mostrar esta contradição e não acredito que haja um benefício neste encontro. O Brasil faz parte dos BRICS, assim como a Rússia, eu sou favorável aos BRICS, o Brasil comercializa bastante com a Rússia, depende dos fertilizantes russos para o agronegócio, tudo isso é conhecido pela ampla população brasileira. O ponto é que fazer uma visita de Estado na Rússia em um momento em que há uma parada que tende a mostrar a superioridade militar, este aspecto bélico dos russos, no momento em que eles estão ainda em um conflito, isso cai muito mal para qualquer pessoa, qualquer outro chefe de Estado que observa as fotos, os vídeos, as imagens que circularam desde ontem, desde a chegada do presidente na quarta-feira a Moscou até o dia de hoje na parada militar. Então, vai ser utilizado com certeza por eles durante os próximos meses para tentar mostrar esta, talvez, hipocrisia do presidente brasileiro. Muito bem. Agora sim, vamos ouvir. O Paulo Loyola não está fugindo do debate. Por favor. Tem um problema no microfone dele agora, ele voltou e eu quero perguntar a você. Pelo menos o presidente não tem que aproveitar, já que vai dar desgaste, ir até São Petersburgo, que é uma cidade maravilhosa, com museu fantástico, antiga Leningrado. Pelo menos esticar e fazer um passeio, já que vai dar desgaste, então aproveita de vez. Qual a sua avaliação, Paulo Loyola? Gente, o pessoal é muito criativo, cara. Antes de tudo, parabéns pela criatividade de vocês. Mas, Capês, se o Lula ganhar o Nobel da Paz, a oposição vai dizer que foi uma construção do IBGE, que a culpa é do Márcio Pockmann. Sim, desculpa, mas não me interessa esse tipo de discussão. Tem gente aqui, inclusive, no estúdio que está reclamando alto, me atrapalhando a pensar. Cara, tem um ponto que oposição vai ser oposição sempre. Isso não vai mudar. Lula está representando os interesses brasileiros. Bom, inclusive, para lembrar que o nazismo nunca foi de esquerda. Acho que é um ponto importante, porque é uma das narrativas que a extrema-direita tenta colocar, porque tem o nome ali do Partido Nacional... Socialista. Partido Nacional Socialista e qualquer coisa assim. Então, já tem teorias de, ai meu Deus, então Hitler era de esquerda e esse tipo de loucura histórica. Então, tem uma questão... É importante lembrar da história para, inclusive, as pessoas pararem de falar essa quantidade de asneira que falam. Tem um outro ponto, que o presidente está representando o Brasil numa série de acordos econômicos, científicos, energéticos, geopolíticos, que vêm sendo tratados junto com a Rússia, e não só junto com a Rússia. Está ali também o presidente Xi Jinping, da China, que também está ali representando o país nesse lugar e nesse momento histórico. Agora, criticar Trump pelas tarifas, desculpa, isso é tarefa para qualquer pessoa que pensa e que tem mais de 2 neurônios. Isso não é uma ação do Lula que está querendo fazer qualquer coisa contra o Trump. A população americana está desaprovando isso. O Trump conseguiu causar deflação na economia americana no último trimestre. O Trump está conseguindo feitos absurdos. Conseguiu ser o pior avaliação de 100 primeiros dias de presidente da história americana, quebrando o recorde dele mesmo no primeiro mandato. Então, assim, Lula criticar Trump pelas questões tarifárias está corretíssimo. Oposição está sendo oposição, está fazendo o trabalho dela também. Muito bem, tá aí o Paulo Loyola, que não foge do debate. Tem sempre a palavra aqui, porque se não tiver quem discorde, que debate que é esse? Nós gostamos da polêmica. A gente gosta do estrago. Meu querido Henrique Kriegner, só lembrando que o fascismo se originou do sindicato chamado Sfatio, que era o maior sindicato comunista da Europa na época. E, segundo historiadores, uma derivação do marxismo, ela tem a derivação da linha da esquerda, do marxista, que é Lenin e Mao Tse-tung na área mais radical. E o fascismo, Mussolini era marxista. O fascismo, depois o nazismo se originaram. Tem Marx como a sua origem. Ou seja, Marx defendia o confronto.
nós contra eles, de classes. O nazismo defende nós contra eles, a nação contra os estrangeiros. É uma derivação marxista, segundo, leiam Georges Sorel, o maior filósofo francês que a esquerda quer esquecer. O que você acha desta viagem? Valeu a pena, não valeu a pena? O Paulo Loyola diz que sim, que tem que buscar parcerias. É uma opção boa feita pelo presidente Lula? De jeito nenhum. Não? Não é porque, por algumas razões. A primeira delas é porque o Lula, quando escolhe fazer parte deste evento e desta comemoração, nesse contexto, ele escolhe um lado. E é um lado que claramente não é o lado da maioria dos outros países. Ou seja, se o objetivo é parcerias comerciais, você abraça a mão de alguns e não a de outros. Então, não está favorecendo muito assim esse pragmatismo de mercado. O que a gente pode considerar é que também existe uma traição com base até na própria expectativa. Como é que internamente, domesticamente, você levanta a bandeira da defesa do Estado Democrático de Direito, da defesa da democracia, e você vai lá participar de um evento cuja maior parte da frequência ali daqueles que atendem esse evento, dos que estão ali presentes, não foram democraticamente eleitos ou se permanecem no poder de uma maneira não democrática também. A gente tem ali, como o Lucas citou, o presidente da Eslováquia, a gente tem o presidente, alguns outros representantes ali, que foram democraticamente eleitos, estão lá pelo voto direto, assim como foi o presidente Lula, porém, a maioria não é. Então, não é uma grande celebração da democracia, é uma celebração do poderio russo. Isso se traz de volta para a mentalidade do Lula, que eu falei isso antes e volto a repetir. O Lula 3 tem a mentalidade do Lula 89 ou do Lula até antes disso ainda. Não é nem do Lula 1 nem do Lula 2, é antes disso, que pensa no mundo na Guerra Fria. Ou seja, enxerga os Estados Unidos como uma grande potência imperialista e os russos são os únicos que podem nos defender em caso de qualquer tipo de desavença ou desvantagem. Essa lógica que está imperando na política externa brasileira. É uma tristeza, porque a política externa brasileira, ela é muito boa, muito bem desenhada desde a época do Barão do Rio Branco e agora está nessa bagunça. Primeiro nesse conflito de egos entre Mauro Vieira e Celso Amorim, que ninguém sabe quem é de fato o ministro das Relações Exteriores. Ali o Lula agradou todo mundo e no fim ninguém apita nada. E agora vem o Lula. Agora tem duas coisas que eu queria falar aqui também, Capês, para terminar. A primeira delas é que eu acho que deve ter sido muito interessante a interação do Maduro com o Lula. Porque tá essa pergunta aí, né? Quem é que foi que autorizou a extração dos oficiais da Embaixada Argentina em Caracas nesses últimos dias? E o Brasil disse que não sabia, mas foi os Estados Unidos que tirou. Então, tá esse impasse que tá engraçado. E você falou sobre o Lula talvez fazer essa viagem ali também para curtir um pouquinho, mas ele não precisa fazer isso, porque a primeira-dama já fez isso. Ela chegou 6 dias antes lá na Rússia, ela passeou bastante, curtiu muito, disse que estava representando e agora o Brasil para pessoas muito importantes e agora nós vamos esperar para ver se tem algum resultado, mas não se preocupe, a viagem dela já está paga. Você que pagou, inclusive, Cabeça. Meu querido Durso, Luiz Augusto Durso, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve prestigiando a posse do presidente do Irã, que é um regime teocrático, né? Não é só uma ditadura teocrática, com várias restrições a direitos humanos. E, claro, o Vladimir Putin também é um líder perpétuo dentro da Rússia. Você acha que isso pode, internamente, economia que importa, né? Mas com a imagem internacional do Brasil, com os países com os quais nós precisamos lidar para estabelecer relações econômicas, isso pode ser um tiro no pé? Pode, Capês, fica confuso, né? E a gente precisa pensar que, claro que o Brasil tem que construir pontos, isso é óbvio, né? Tem que sim construir pontos, inclusive com países como esses citados, inclusive com a Rússia, inclusive com o Irã, porque nós temos interesse comercial. Quando há interesse comercial, você constrói pontes diplomáticas, mas você não se aproxima das figuras, né? Você não vai às posses, você manda um representante, você não faz visita institucional, até porque isso gera a imagem. Quando isso vai para a TV, lá o indivíduo dando a mão, abraçado, isso gera um vínculo. E aí, gerar vínculos com, por exemplo, o Vladimir Putin é perigoso. Amanhã ele solta uma bomba na Ucrânia e aí como que o presidente Lula vai se manifestar? Como que ele vai repudiar? Pega mal. Aí ele vai se ficar, puxa, mas então pela questão econômica eu não posso repudiar, eu não posso criticar. E assim nós estamos construindo algumas relações perigosas que vão além do interesse
minimamente econômico, né? Uma relação econômica, até porque realmente nós precisamos de planos B, C, D, uma vez que nós, sim, vivemos uma questão problemática com os tarifaços dos Estados Unidos. Então a gente precisa procurar outras opções econômicas, mas tem que ver até que ponto o governo se envolve, até que ponto não seria melhor mandar um representante, até que ponto você cria um vínculo de países que estão vivendo momentos que são duramente criticados. Eu mesmo acho um absurdo essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, eu acho que o governo tem que olhar bem para essas visitas dessas figuras que estão nos cargos máximos, ao invés de mandar um representante, como deveria ter feito, por exemplo, na posse aqui na Venezuela. Muito bem, e vocês viram há pouco as imagens de Alexander Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, outro ditador, mas que foi eleito para o 7º mandato consecutivo, abraçando Vladimir Putin na Rússia.